Olá, pessoal, tudo bem? Já foi liberada aqui a autorização da gravação. Deixa eu já de cara aqui fazer o compartilhamento. Deixa eu- Então vamos lá, pessoal. Na aula, na sexta-feira passada, a gente falou da atividade 2. Deixa eu só confirmar aqui. Inclusive, a gente já falou das 3 atividades. Estou vendo aqui. Então hoje vai ser mesmo só dúvidas, né? Deixa eu ver se alguém já entrou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ainda não. Então hoje. Ah, não, lembrei aqui, ó. Deixa eu ver. Que é a monitor de vocês. Ah, a Laura. Ah, não, a Laura, então, ela já colocou aqui, ó. O material extra da atividade um não precisa, né? Eu vou fazer só uma revisão, então, hoje. É, a primeira aula não há necessidade, né, de material extra. Para a segunda, tem isso aqui. Ah, eu lembrei que eu passei sobre o livro Gestão de NR10, né? Aquelas páginas sobre o diagrama de espinha de peixe, né? Ou de Ishikawa. E na aula passada foi sobre análise da atividade 3, né? Então, para essa aula aqui, né? Quando essa UC ela tem mais de 3 aulas aqui, eu reservo, né? A terceira aí para a gente tirar dúvidas, né? Como ainda não entrou ninguém para tirar dúvidas hoje, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um retrospecto aí né? Vou revisar aí as 3 atividades, né? Fazer uma análise rápida aqui, que hoje é mesmo é só dúvida. E daí, né? Se eu finalizar antes do término aqui, eu vou ficar aguardando, né? Alguém aí, né? Entrar e tirar dúvida, tá bom? Vamos lá então. Lembrando, pessoal, que o material já está aqui, tá? A Laura já colocou para vocês aí. Os 2 materiais extras, né? Porque a atividade 2 e a atividade 3 é um pouquinho mais complicada, né? Ela carece aí da gente ter mais conhecimentos aí sobre segurança do trabalho, né? No que tange a NR10. Deixo aqui para minhas análises, né? Lembrando aí, pessoal, que a primeira atividade aqui. Ah, eu lembrei foi até essa primeira aula aqui, eu tinha acabado de assumir essa turma, né? Então, eu coloquei uma aula extra aqui que eu tinha dado, agora que eu lembrei aqui. Por isso que não aparece aqui aula um, né? 2 e 3 aqui. Agora eu lembrei, né? Então, por isso que na minha pasta atividades não tem a primeira aqui. Mas não tem problema não, pessoal. Como nessa aula eu tiro dúvida dos alunos, né, que estão online e, e eu faço um retrospecto, ó, parece que entrou alguém aí. Deixa eu ver se está liberado aqui o áudio. Acho que não está liberado, não. Ah, não, está liberado o áudio aqui, ó. Eu estava falando aqui, Valdemir, eu acredito que você entrou agora aí. Você tem alguma dúvida? E se não tiver, eu vou fazer só um resumo aí das 3 atividades, tá? Ah, lembrando. Opa, tem Beleza, alguma. beleza. Só Beleza? resumir para dar um parecer melhor. Ah, aí eu já deixei aqui, já é liberada aqui a recuperação, né? Já pedi para a Laura deixar liberado a recuperação. Eu vi que a,
A Lúcia, ela já postou a FO do professor presencial, né? Inclusive, eu já postei, deu tempo aqui, né? Já postei aqui. Aí, quem tá com falta, né? Que não teve a nota de 51 ou uma nota alta, já já vem logo aqui na recuperação para fazer esse questionário, tá bom? Inclusive, eu já postei. Se você quiser olhar aí, Valdemir, deixa eu só olhar rapidão para você aqui, porque eu não posso compartilhar a tela na hora que eu olho no boletim, porque senão eu divulgo informações aí na aula, aí eu tenho problemas quanto à LGPD, né? A Lei de Proteção de Dados aí. Deixa eu ver, Valdemir. Ó, Valdemir, você tirou 51, né, no momento presencial. Agora falta você só enviar as atividades, né, as 3 atividades aí. Aí eu atualizei agora, vou pedir para a Laura, né, já entrar em contato aí com vocês, né, quem ainda não enviou o momento presencial, né, o momento presencial não, desculpa, enviou as atividades EAD, né, enviar. E aí, quem não fez o momento presencial, já fazer o questionário. Então, no caso, você não vai precisar fazer o questionário aí, não, Valdenir, o de recuperação, não. Olhei aqui, você já está com a nota, deixa eu compartilhar novamente aqui. Você já está com a nota aqui do momento presencial e eu já postei. Se você quiser, depois você dá uma olhada aí na plataforma. Então, falta Beleza. só você enviar as atividades A1, A2 e A3, né? Inclusive, a Laura já colocou aqui o material, né? Lá da videoaula, né? A 1 ela é mais tranquila, que eu vou analisar ela agora aqui. A 2 e a 3 a Laura já colocou aí. Então, deixa eu baixar a folha da atividade 1. Porque eu lembrei, quando eu assumi a turma de vocês, eu ainda não tinha modificado a sala. Aí eu postei uma aula que eu havia dado para outra turma desse mesmo assunto. Agora é que eu entendi aqui. Que eu olhei aqui não vi aula 1, né? Aí eu falei, uai, mas isso tá estranho. Agora que eu lembrei. Então vamos lá. Atividade 1, vamos revisar aqui. Lá na aula 1, então vou ficar mais tranquilo. Esse checklist, lembra lá que lá na SAP, né? O, na situação de aprendizagem aqui, ó. O Caio, né? Aí teve um acidente lá com o João, né? E daí, todo santo dia, quando o Caio inicia os trabalhos aí, né? Até fala aqui do engenheiro que estava o Andrade aqui, que estava apressado. E aí foi e aconteceu o acidente, né? Inclusive, no no, olha, ó, 17º dia de verificação, né? Então, ele verifica esses 26 itens todo dia, ó. Então, primeira quinzena estava tudo em conformidade, né? Já no segundo dia, ou seja, no 17º dia, já na segunda quinzena, ele encontrou uma não conformidade aqui, né? Aí eu lembro que até eu marquei, né? Encontrou uma NC, né? Não conformidade, ó. A proteção das partes móveis aí da máquina, né? Que é uma indústria de fertilizantes. O engate, ele estava com problema. O tanque de combustível também, se eu não me engano, era mangueira, estava vazando. E
o 24º item, né? Isso. O tanque estava com problema, né? Um problema que acontece muito em automóvel aí, não sei se você já percebeu, Valdeni, já viu aqueles carro velho assim, tipo aqueles Fuscão preto, né? Acho que você, não é nem da sua época essa música. Não sei se você já percebeu, quando você entra num carro muito antigo, né? Se ele é a álcool ou se ele é a gasolina, na hora que coloca o combustível, já sobe aquele cheiro, né, do álcool ali do combustível. Aí, por exemplo, né, eu vou falar de um modelo mais recente, né, aquele Fiat Palio, né, eu vou falar porque eu tenho um e aconteceu comigo isso. Certo dia eu ia abastecer com álcool e subiu aquele fedozão de álcool, né? Aí eu até olhei para ver se o frentista tinha derrubado algo. Não derrubou, né? Tava ok lá na parte onde põe a bomba, né? Aí quando eu resolvi colocar gasolina, e sempre ficou aquele fedozão de álcool, mas eu achei que era normal. E aí, só que com o álcool eu não tinha essa lembrança. Daí depois, quando eu coloquei gasolina, aí subiu aquele fedozão de gasolina. Aí eu lembrei, meu avô tinha um Fusca. E aí já tava bem velho esse Fusca. E aí, toda vez que o meu avô colocava combustível, aí subia aquele fedozão. Aí, segundo, né, o pessoal aí da concessionária aí, eu não sei do Fusca, né, mas provavelmente deve ser a mesma coisa. Tem um tanque lá onde fica a boia, né, e esse tanque, se não me falha a memória, ele fica nos bancos de trás, né. Então, tem uma tampa, né, que ela tem um elemento, vamos falar de mecânica, né? Na mecânica, nós temos os elementos de vedação, né? Uma garcheta, por exemplo, é um elemento de vedação, né? Ou seja, ele impede, né, pegar um aqui, pra vocês virem aqui, pegar uma imagem aqui, que aí fica, ó, isso aqui é um elemento de máquina, né? Então, as máquinas, né, de combustão interna, né, ou seja, máquina hidráulica, máquina pneumática, a mecânica ali, né, um motor elétrico aí, você tem elementos de vedação, né? A panela de pressão aí, por exemplo, é uma máquina térmica, né? Ela tem o elemento de vedação lá, aquela borracha, né? Que ajuda a não, na hora que tem a dilatação, é, é, na verdade acontece a volumétrica ali, né? Mas a gente percebe mais a dilatação em duas dimensões, né? Já que é na superfície da panela, daí pode ter o vazamento. Aí a gente utiliza os elementos de vedação, né? Justamente para evitar com que o óleo ali, por exemplo, elementos lubrificantes, até elementos mesmos combustíveis, extravasem, né, e fiquem pingando. Aí, por exemplo, se não me falha a memória, a parte ali da transmissão, né, tem um óleo de transmissão, ele tem um cheiro assim bem peculiar, né? É um cheiro assim básico, misturado assim meio com azedo, né? Daí você já percebe na hora que ele está com vazamento. Inclusive o reservatório de um carro aí, um carro pequeno, né? Um carro ou hatch ou sedã, ele tem em média uns dois litros, né? Então imagine, você deixa ele vazando e ele eu não sei se ele é biodegradável, não. Sei que ele é fedido que só. Aí imagina ele derramar direto ali no solo, né? Igual eu já fiz inspeção em usina sucroalcooleira, né? De açúcar e álcool. E aí imagina você deixar esse óleo ali do maquinário, né? Extravasar no meio ali da plantação, né? Aquela plantação, ela vale ouro ali para a usina de açúcar e álcool, né? Não só para combustível, mas também
para a essência, né, de refrigerantes. Então é importante, né, você cuidar aí na parte aí é, do impacto ambiental, né? Evitar esse impacto ambiental. Eu sei que você tem que ou trocar essa tampa, por exemplo, né? E aí um sistema aí, né? Dependendo do tipo de máquina, se ela for a combustão interna, né? Ela tem, os elementos são bem semelhantes, né? Igual um grupo motor gerador, né? Um grupo motor gerador nada mais é que um motor ali de caminhão, ali de uma Scania, né? Para você fornecer energia aí, né? Principalmente a gente vai ver isso lá em projetos elétricos industriais, né? Que eu vou comentar aí sobre o uso de grupo motor gerador lá em eficiência energética, por que que se utiliza o grupo motor gerador num determinado período aí do dia, né? Toda empresa faz isso, né? Das 6 horas até, das 6 da noite até as 21 horas aí, esse período aí, geralmente o quilowatt-hora, ele é maior, né? O pessoal opta por utilizar o grupo motor gerador, né? E também é bom você sempre utilizar, né? Quando você não tem essa prática, igual aqui, né? Aqui é faculdade, né? Universidade. A gente não é uma indústria, né? Então nós não utilizamos todo santo dia o grupo motor gerador. Mas aí toda sexta-feira, isso também acontece em condomínios, né? Toda sexta-feira o pessoal coloca o grupo motor gerador para testar, né? Geralmente faz esse teste aí na hora do almoço, né? Meio-dia ali, né? Que o pessoal é liberado para o almoço, para justamente sempre o motor a combustão interna ele está funcionando. Ele, depois que ele foi montado, depois que foi colocado os fluidos, né, depois que ele começou a funcionar, ele não pode também ficar parado por muito tempo, ele sempre tem que estar funcionando. Aí na indústria é fácil porque todo dia acontece isso. Sai da concessionária de energia, vai para o no break, fica das 6 horas até as 9 horas da noite no grupo motor gerador, depois sai do horário aí, do fora de ponta, né? E aí, vida que segue. Todo dia funciona. Mas aqui, por exemplo, né, numa universidade aqui, né, na faculdade, no Senai, a gente utiliza ele toda sexta-feira por isso, né? Por ele ser só um sistema de backup, né? Quando a energia acaba, para continuar mantendo os servidores, a plataforma, tudo funcionando. Então foram encontradas quatro não conformidades. Daí a tarefa é só mesmo você fazer um parecer final. Daí para economizar aqui, eu fiz um parecer final. Deixa eu ver. Aqui. É um texto bem, né? Você pode pôr bem sucinto aqui, né? Não precisa ser literalmente igual ao meu, mas conter as mesmas ideias, né? Foram identificadas não conformidades, inclusive você pode até enumerar, né, as não conformidades de número 6, de número 17, de número 22, de número 24, do checklist, né, dos itens que são verificados todo dia, né? Inclusive, esses itens aqui pode fazer parte do diálogo diário de segurança, né, do DDS, que acontece aí na empresa, né, na hora que aí, por exemplo, o Caio assume o plantão, né, ele faz essa verificação todo dia, tá vendo aqui pela planilha dele, né, todo santo dia ele vê as conformidades, aí com certeza, depois de verificar as conformidades e ver que elas estão ok, daí ele libera o pessoal para trabalhar, por exemplo, lá o que se acidentou lá, o João. Então foram identificadas não conformidades, você pode pôr, né? Pode incrementar, colocar os itens 6, 17, já que todo santo dia ele faz essa verificação em 26 itens, né? Que apresentam risco grave e iminente de acidente, colocando em risco a integridade física do operador do equipamento, né? Dessa forma, recomendo a paralisação imediata da máquina, né? Então, essas não conformidades, imagina que ó, o sistema ó, da mangueira de alimentação de combustível
vazando combustível ou vazando um óleo aí nocivo, né? Não só, por exemplo, a Heinz, né? A Heinz aqui em Goiânia tem, não é exatamente em Goiânia, eu esqueci onde que é. Eu sei que tem duas unidades aqui próximas, e daí elas têm uma fazenda gigantesca aí, com tomate e outros derivados aí né, dos molhos, né? Molho, ketchup. Então, o pessoal tem que fazer uma verificação, né? Controle de pragas, né? A Embrapa tá nessa também. Então, tem que fazer um controle assim substancial nessas pragas para manter a produção, né? Então, você já faz ali um cronograma, né? Eu não sou biólogo, não, mas eu acredito que o pessoal tem lá, essa aqui é a primeira safra, essa aqui, né? Tomate fulano de tal, que é bom para um extrato de tomate, ou é bom para um ketchup, né? Ela está planejada para florescer, né, para frutificar, né, melhor dizendo, né, florescer ainda não nasceu, né, não frutificou, né, para frutificar, sei lá, daqui a 3 meses. Então, o pessoal já vai fazendo as etapas, né, aquela troca ali de solo para não deixar o solo empobrecido, né, vai fazendo a alternância dos solos, inclusive o solo que eles estão fazendo alternância deixando descansar, faz um tratamento químico para evitar que esse solo, com a utilização, né, constante, ele fique empobrecido, né? Então, dessa forma, eu recomendo a paralisação, né? Dependendo do grau de risco aqui, ó, por exemplo, as partes móveis aqui sem proteção, né? Inclusive, se eu não me engano, aí no acidente ele perde um dos tarsos aí, né? Da parte do dedo. Então, recomenda a paralisação imediata da máquina até que as condições de segurança para adequada operação da mesma, né, ou seja, da máquina, sejam restabelecidas. Foi identificado também poluição ambiental, né, a questão aí do tanque, né, o tanque pode estar rachado, ou então essa tampa pode estar com a vedação, né, aí o pessoal da manutenção vai verificar, né, deve ter percebido o cheiro e também o derramamento, né. Poluição ambiental decorrente do vazamento de óleo que deverá ser recolhido e realizada a manutenção mecânica necessária para sanar o problema encontrado, né? E não só, né, foi identificado o vazamento do óleo, né? O pessoal aí vai verificar que óleo é esse. É um óleo de freio? É um óleo lá da transmissão? Né? É um óleo lubrificante de que parte? Qual o impacto ambiental desse óleo ter caído ali no chão? Né? Ele tem alguma ação, né? Por exemplo, na hora que ele cai ali, você escava ali tanto, né, de fundura ali para evitar que aquele óleo entre no lençol freático, né? E suje aí os mananciais, para sujar os mananciais de água, né? O lençol freático aí no caso, né? Então é feita toda essa verificação aí, né? Então tem que parar o que está fazendo, o serviço daí, fazer a manutenção necessária. Foi liberado, então ele pode continuar, né? No segundo dia aí da segunda quinzena, né? O 17º dia aí de trabalho. Então, essa foi, né, a análise aí bem rápida aí da atividade um. Agora, da atividade 2 foi o diagrama de Chicago. Até eu movi aqui, falta de manutenção da máquina, descumprimento de procedimentos, rotina de trabalho excessivo. Lembra lá que o rapaz lá, ó, eu tô com outra SAP aqui aberta. Deixa eu fechar essa. Ver essa daqui eu tava dando aula, leitura. Deixa eu fechar para a gente não confundir aqui, ó.
Olha, o contexto 2 aqui, ó. Durante a verificação da máquina, Caio constatou um desvio quanto à falha técnica na proteção dessa, né, da máquina. Abriu uma OS e solicitou a paralisação, né, das atividades, né, igual o relatório que ele fez, né, com base no conhecimento recebido no treinamento da CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em conformidade lá com a NR5, né, pois percebeu que havia uma condição de risco grave prestes a ocorrer com a vida do operador João, seu amigo. Caio prontamente informou tal condição ao engenheiro Andrade, responsável pela unidade, que reagiu de forma espantosa ao afirmar que não havia risco algum e que não poderia parar a produção. Ó, aqui, ó, um indício aqui de imprudência, né? E se ele persistir, essa imprudência poderá se tornar, né, que é o caso que aconteceu, né, numa negligência. Aí é muito mais grave, né? Imprudência, a pessoa está estressada ali, está apressada, mas a negligência, né, ele sabendo, ah, não, a produção está, né? Saiba, pessoal, que às vezes uma parada aí, né? Uma parada aí por um acidente, né? Esse aí foi grave, né? Ele perdeu parte do dedo aí. Imagina se o João aí, esse funcionário, esse colaborador, ele falece, né? Imagina o BO que não vai dar para a empresa, né? Até não é assim, ah, não, tira o corpo daqui e vamos continuar a produção. Não é assim que as coisas, né, caminham, né? Não é assim que a banda toca. Então, ó, pois necessitava despachar um estoque, ó, já é uma situação de risco. Por isso que, né, eu coloquei lá na primeira análise é grave risco iminente, né? É assim que o fornecimento de energia fosse restabelecido, né? E também houve uma queda de energia, né? Inclusive lá para o atividade 3, né? É pré-requisito para atividade 3. Ó. No dia seguinte ocorre novamente falha de energia. João, operador, naquele turno, mesmo utilizando os EPIs e seguindo o procedimento operacional padrão, né? Mais conhecido aí como instrução técnica, né? Com afastamento no qual perdeu parte da falange da mão direita. Então perdeu, né, uma parte aí de algum dos dedos aí, né, da mão direita, né? Não especificou qual dos tarsos aí eram. Então, no dia seguinte, após o ocorrido, por que que ele perdeu essa parte aí da mão direita aí, né? A energia deve ter voltado, não tem proteção na máquina, lembra lá o relatório, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, tem fadiga, a mão de obra está fadigada, tem negligência, né, em certa parte da mão de obra, né? Ou seja, de quem está comandando ele ali, né? Olha, ele, naquele mesmo dia, né, utilizando os EPI, sofreu acidente, ok. No dia seguinte, após o ocorrido trabalho, com afastamento obviamente, né, afastou o colaborador, né, que ele foi para o hospital ser tratado, houve a convocação de uma investigação, né, um, até provavelmente, né, eles iriam levantar, né, se essa empresa tem lá um LTCAT, né, um laudo técnico das condições de acidente, né, verificar, né, se está tudo em conformidade com esse laudo. Geralmente um LTCAT, pessoal, né, não confundir com a CAT, né, o Comunicado de Acidente de Trabalho. O LTCAT, o pessoal faz uma inspeção visual ali no espaço laboral, né, igual aqui, ó, né, eu trabalho em frente aqui ao computador, né, no espaço laboral tem uma cadeira, né, uma cadeira confortável, né, tem um apoio para o pé, o monitor, ele fica numa posição em que o meu pescoço ele fica em linha reta aqui, ó. Se eu ficar abaixado aqui, por exemplo, um notebook, né? Se fosse um notebook, eu deveria utilizar o quê? Deveria utilizar um suporte, né? Que é aí esse suporte ele levanta a tela do notebook e eu consigo, ó, ficar com a visada, né? A minha visão aqui em linha reta, né? Então, tanto eu manter o meu pescoço abaixado quanto manter ele levantado aqui, isso pode causar estresse aí, né? Questões aí ergonômicas, né, do trabalho aí. Se não me engano, é NR17. Ah,
Ó, juntamente com a equipe interdisciplinar, no intuito de desvendar, ele fez, né, o análise aí, né, do diagrama de Ishikawa. Até eu pedi para Laura compartilhar com vocês, né, material que eu analisei na aula passada, né? Então, o método, ó, descumprimento do procedimento, né? Aí, aqui, ó, por exemplo, isso daqui é uma ideia. Lembra que é um brainstorm. Deixa eu ver aqui se eu colocar o fundo da forma sem preenchimento. Ó, ok. Aí ela aparece aqui, ó. Deixa eu tirar o preenchimento. Ó, rotina de trabalho excessivo. No método aqui, ó. O meio ambiente tem o quê? Ele falou que tem vazamento de óleo, né? Baixa visibilidade, porque a energia acabou, né? Então, tem baixa visibilidade ali. Há um risco de descarga atmosférica, né? Isso aqui foi ideias que eu fui colocando aqui, né? Lembra que eu falei que vocês têm que. Aí aqui, ó, tudo isso culmina no acidente. Lembra que eu falei que vocês têm que ler com calma aqui, né? O relato aqui, né? Ó, é por isso que eu falei, eu bati na tecla, ó. O João, obviamente, né, por medo aí de perder o emprego, né, ele ficou fadigado, né, e cumpriu, né, o do engenheiro Andrade lá, as ordens aí do engenheiro Andrade. Então, podia ser também que ele estava com desatenção. Isso lá na hora, você vai fazer uma análise, né? Então, todos esses pontos aqui, ó, vão corroborar, né, para que no final, infelizmente, né, o acidente ocorreu, né? Então, você vai fazer o levantamento. Tô, tô movendo aqui. Eu sei que tem mais coisa que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu lembro de mais coisa aqui. Da máquina, ó, teve falha no dispositivo de segurança relacionada à matéria-prima aqui. Eu posso colocar aqui, ó, que aí agora você tem que ir lá no na atividade um, ó. Vamos que, ó, máquina, falha o dispositivo de segurança, né? Falta, ó, falta de proteção das partes móveis, igual tá aqui, ó. Não estava em conformidade, né? É, deixa eu pôr mais aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, apareceu outro aqui. Até colocar em negrito aqui, ó, que aí já dá um destaque maior aqui, ó. Vamos lá, engates do equipamento, né? Com defeito ou vícios, né? Por exemplo, né? Não sei se vocês sabem, mas quando você utiliza a embreagem, você tem que. Tem gente que tem a mania de quase não apertar a embreagem e já passar, né? Isso causa um desgaste terrível no, acho que é planetário que chama ali, ó.
você tem que apertar toda a embreagem para ela acoplar aqui, né? E aí você tirar ela de forma suave. Você não pode simplesmente apertar ela só um pouquinho aqui, que com o tempo, né, quando ela tá novinha aqui, você aperta só um pouco, você já troca ali de marcha ali. Eu tô falando de um carro que é mais comum, né? Tô falando de um caminhão aí, né, de um modelo aí que tem várias marchas aí, né? Que você ainda tem que observar a rotação, né? Tem aquele, igual lá no Celta, lá, não tem o mostrador ali de rotação em caminhão aí pesado, tem o mostrador de rotação, porque aí, né, para a primeira, para a segunda marcha ali, dependendo, você tem que estar, se eu não me engano, acho que é 5.000 rotações, é 3.000. É porque eu tô. É porque eu não lembro mesmo aqui, não, pessoal. Faz muito tempo que eu operei um desses. Daí você tem que observar a rotação, porque se ele não tiver com a rotação ok, a marcha ela não engrena, né? As marchas ali do caminhão não engrenam. E já no carro, não. No carro acho que é assíncrono que chama, né? No caminhão ele é síncrono. Você tem que observar no mostrador a quantidade de rotação para você conseguir trocar a marcha, né? Para ela engrenar, entrar ali fazer a troca e trocar ali a parte ali de roda dentada. Já no caminhão é muito mais difícil. No carro é mais fácil porque você não precisa olhar a quantidade de rotação. Só que você tem que apertar a embreagem inteira ali. Aí, com o tempo, com um desgaste, realmente você é forçado a apertar a marcha. Inclusive, ela vai ficando mais dura ali, né? Vai ficando dura até um certo ponto aí que você é deixado na chapada aí. Então tem que tomar cuidado. Deixa eu ver, engates do equipamento com defeito ou vícios, né? Deixa eu ver aqui, máquina, matéria-prima, a mão de obra, o meio ambiente, né? Vazamento, baixa visibilidade, porque acabou a energia, né? E aí a iluminação lá. Como você está em um ambiente a céu aberto, agora eu lembrei porque que eu coloquei, né, exposição à descarga atmosférica. Você está em um trabalho a céu aberto, né? Inclusive, se for o caso, né, se o pessoal não está utilizando roupa adequada, não está utilizando uma balaclava, né, uma proteção aí contra o sol, você pode colocar, ó, tá faltando o pessoal utilizar o EPI, né, o EPI normal aí, né, muitas empresas fornecem, o povo antigamente achava que era frescura, né, fornecem protetor solar, né, engates, tanque de combustível. Eu posso pôr aqui, faz parte aqui na matéria. Só que a matéria-prima lá, né, que é é, o insumo lá, não tava com nenhum problema. Deixa eu ver. Mineradora, fertilizantes minerais, não, pelo menos não. E tem um potencial de aproveitamento, né, de energia solar. Quanto à matéria-prima, não acho que. A matéria-prima é os insumos ali que ele fabrica ali. Mas vamos pôr aqui, ó, falha do tanque de combustível, né? O defeito, que aí é genérico, né? Aí quem vai fazer a inspeção, né? O pessoal aí da mecânica que vai verificar que defeito é esse, né? Que lá ali não está específico, não. Ele só viu que o tanque de combustível não está em conformidade, né? Então vou pôr bem genérico, defeito do tanque de combustível. Ó, coloquei TAC, né? Que é tanque aqui. Que mais? O sistema de alimentação da mangueira aí, ó, na máquina aí, ó. Porque aí, pessoal, qual que é o objetivo aqui dessa lista, né,
de cada que insumo, aconselho vocês a dar uma lida e melhor aí no material extra que eu passei para vocês, né? Dar uma lida nessas, acho que é umas 5 páginas lá do livro, né? É, efeito do sistema, efeito do, por exemplo, em um veículo aí, né? Caso é um veículo utilizado aí, né? Uma máquina utilizada semelhante ou tem um sistema aí de um veículo. Também quando tem ou essa falha ali na vedação da tampa, ou então a parte ele tem na hora que você abre ali por exemplo, ali o capô ali de um carro, você vê ali uma tubulação, aí o pessoal, quando ele vem já de fábrica, aí é uma tubulação azul, ela quer dizer óleo lá, aí tem uma tubulação verde água ali, né? Aí tem a tubulação, eu não me lembro a cor, do tanque de combustível de partida, né? O partida a frio, né? Que é comum aí em motores flex, né? Ó, defeito do sistema. Então, essas mangueiras, inclusive, elas podem estar ressecadas, viu? Elas ficam ressecadas semelhante ao plástico de um condutor, né? Não sei se vocês já viram aquele condutor, o fio, né? Que eu chamo de rígido, né? Que é só um fio mesmo. Tem relatos aí, né? E eu já vi, você bate o cabo da chave de fenda no fio, aquele plástico, ele se solta como se fosse uma farinha mesmo. E de tão ressecado que ele tá, por ele tá sempre aquecendo, né? Com carga acima, né? Com potência acima do que o que ele foi projetado. Aí ele aquece, o efeito Joule é acima do que foi do projeto, aí ele vai ficando ressecado, ele vai perdendo a umidade dele ali, né? Porque o polímero, ele tem, né? O polímero ali que compõe a capa aí de um plástico aí para fio, né? Ou qualquer tipo de plástico, né? Um termoplástico aí que tem alta dureza, né? Ele resiste a impactos aí, né? Então ele tem pouca concentração de água ali, ele sempre tem uma concentração, o que o pessoal chama de hidratação. Apesar dele ser um hidrocarboneto, né? Aí essa hidratação é relacionada à água mesmo ali que está infundida naquele. Aí quanto menos água ali vai saindo ali daquele porinho, quanto menos hidratado ele está, ele fica com aquela cor, né, morta ali, né? Por exemplo, aquele vermelho assim, bem fraquinho, ou um preto já parecendo cinza, ou um cinza já parecendo branco, né? Ou então, se ele for da cor azul, é um azul bem clarinho assim. Então, ele já indica que ele já tá, a estrutura dele tá fraca, tem pouca hidratação e é necessário você trocar, né? Tem até algumas mangueiras que elas têm, né? Ela tem uma certa permeabilidade, assim, a permeabilidade dela, ela não vaza, né? A água ou o produto que está ali, né? Geralmente eu vejo isso mais com mangueira de bombeamento aí de água aí, né? De irrigação. Daí, aí essas que têm uma porosidade, tem uma de uma certa marca aí, mas para eu não ser antiético aí, né, e acabar falando mal, né, querendo ou não, tô falando mal da marca, né? Tem uma certa marca aí que ela é bem dura, a gente tem que, inclusive, acender ali um fogo ali, um isqueiro ali para você conseguir amolecer para colocar ela nos bocais ali, né? Já tem outras marcas aí que ela tem uma certa flexibilidade porque a membrana ali da mangueira, ela é porosa, né? Mas não ao ponto de vazar, mas porosa porque ela mantém hidratado ali todo o substrato da mangueira, ele tem várias camadas ali, ela não vaza, né, naturalmente, inclusive ela suporta a ficar no sol, né, receber a luz solar aí, mas aí a água que está dentro dela é utilizada para manter a hidratação do plástico ali, e aí ele fica ali por vários ciclos, ela resiste, né?
Então, defeito do sistema de mangueira, né? De alimentação, né? De combustível. Abrir mais aqui. Então a ideia é essa, ó, esse diagrama aqui, né, relacionamento ao método aqui, né, o procedimento operacional padrão, ó, estão descumprindo, a rotina de trabalho é excessivo. Daí, ó, você vê aqui, ó, você como um supervisor, né, até você como um técnico, como um engenheiro de segurança, relacionado ao método que é utilizado aqui na empresa, né, no dia a dia de serviço de uma certa tarefa. Se você vê que está havendo descumprimento do procedimento, vamos supor, por parte de quem está praticando, né, o funcionário, então é bom você marcar um novo treinamento, né, a chamada reciclagem aí. Mas se esse descumprimento é da chefia ali, de quem tá operando ali a planta ali, né, quem está dando as ordens, então, além dele ter que refazer esse curso aí, talvez ele seja até realocado dessa área, né, se não for, na pior das hipóteses, para ele aí demitido. E aí um profissional da segurança do trabalho vê aqui, ó, rotina de trabalho excessivo, aí ele vê que fulano de tal está pegando vários turnos, né? Opa, então você está pegando vários turnos, então eu tenho que contratar mais gente, ou até aproveitar o pessoal, né, que está fazendo o trabalho ali, né, e remanejar mais pessoas para fazer aquele trabalho. Então, cada ponto desse daqui vai servir, né? Porque esses pontos aqui, né, culminaram no acidente, né? No acidente que ocorreu a perda aí da falange aí, né? E da mão aí do João aí, do operador aí, né? Então, eles vão olhar cada item desses aqui e deliberar, né? O pessoal não só da CIPA, mas principalmente o do SESMIT, né? Segundo a NR4, para justamente, né, traçar ações, igual eu falei aqui, ó, se é descumprimento do funcionário, fazer uma reciclagem, né, e dependendo, até caber uma medida administrativa, se for o chefe, né, um treinamento e realocar ele, porque ele não, né, não está com perfil para cuidar dessa planta ou dessa operação aí. E cada um desses aí a gente, eu não coloquei todos aqui não, viu? Mas acredito que com esses dê para vocês fazerem aí. Dê uma lida a mais aí no material, né? Que eu passei o extra aqui, ó. Esse aqui, ó, material extra da atividade 2 já estava aberto aqui, né? Para vocês formularem aqui, né? Aí nesse caso que é uma solução aqui. E da atividade 3 aqui para a gente fechar, né? Foi. Deixa eu tirar esse trem da equatorial aqui, que senão eu me confundo. Ah, sim, é você fazer um brainstorm, né? Sobre eu até passei aqui esse diagrama aqui para vocês, ó, porque lembra que lá no início lá fala que essa indústria aqui, ó, ela tem um aproveitamento aí de energias renováveis, porque mineração produz fertilizantes e minerais, né? Então, ela deve ter também um parque ali de espaço, né, bem grande. Dá para você colocar energia eólica, né, uma fazenda eólica ou uma fazenda solar, né? Então, você aproveitando aqui, até eu lembro que vem aqui, ó, no modelo para formatação do brainstorm aqui, ó. Aí eles colocaram aqui como modelo aqui, ó, essas nuvens aqui. Lembrando, né, que não precisa necessariamente você usar
essa folha aqui, né? Igual eu falei na aula passada. Você pode colocar, né? Aqui, por exemplo, vou utilizar esse. Deixa eu ver se dá. Sei que aqui dá para editar. Por exemplo, não, isso aqui acho que não dá para editar, não. Eu acho, não tenho certeza. Você pode fazer numa folha em branco aí, ó, desenhar a nuvem aqui, ó, fonte de energia. Quais opções que eu tenho? Eólica e solar, né? Aí sempre, qual que é o custo? Qual que é a eficiência, né? Eles podem até fazer uma pesquisa aí na internet, né, para saber o custo médio aí, né, de uma pá aí, né, de uma pá não, né, uma torre eólica, de uma placa aí ou de uma fazenda média aí, né? Vamos supor 10 placas aí, né, ligadas em uma configuração em série, né, por exemplo, para gerar esse brainstorm aqui de ideias, né? Que a partir dessas ideias aqui é semelhante ao diagrama de Chicago. Só que o diagrama de Chicago ele visa você levantar os fatores que levaram a acontecer aquele acidente, os fatores que levaram, né, a por que que aquele maquinário está com problema, por que que ele causou aquele acidente, né? Por exemplo, cortou o dedo dele porque não estava com a proteção da parte, né, das partes móveis ali, né? Ah, é uma furadeira ali de bancada, né? O pessoal retirou ela da bancada. E por que que fez isso, né? Uso inadequado do equipamento. Então, aí, nesse caso, em vez de você apontar os problemas, né, você vai apontar soluções, né? Então, coloquei essa série de itens aqui, ó, quanto que custa, qual que é a eficiência, né, como que você vai instalar, né, você precisa de um espaço grande, lembrando que na aula passada, né, o solar aqui, a vantagem, que você utiliza o teto do galpão, né, o eólico aqui, né, é uma região aí que tem um espaço grande, aí dependendo aí, né, no espaço aí que eles utilizam para fazer a exploração aí do minério aí para na utilização aí, né, de insumos aí para produzir o fertilizante mineral, né? Talvez esse espaço grande aí, né, um espaço onde eles não estejam fazendo as escavações, né, para retirada aí desse minério aí fertilizante, né? Se não é por exemplo, vamos supor que eu já utilizei essa planta, né? Já mandei os caminhões, eles fizeram até o caminho ali, ó, nesse local tá ok, né? Não vamos fazer mais exploração. Então ali é um local interessante para eu colocar uma torre eólica ali, né? Então, essa tarefa são essas ideias aí. Bom, pessoal, então é isso. Beleza, Valdenir? Então, Beleza. a gente Entendi. fechou aqui essa aula de dúvidas aqui, né? De resumo aí das atividades. Lembrando que na próxima semana a gente, como essa aqui é a última, deixa eu parar aqui de compartilhar. Deixa eu só olhar aqui o cronograma. Sei que são 2 semanas, já vou até falar aqui. Tô abrindo aqui o cronograma. Deixa eu só olhar aqui o cronograma, ver se não tem problema eu mostrar ele aqui. Não, tem problema não. Compartilhar ele aqui antes de fechar a aula. Então, pessoal, ó, hoje estamos aqui, né, no último dia. O término oficial é dia 29, né? Ou seja, o término da disciplina vai ser na terça-feira, ó, dia 29. O período de matrícula barra recuperação, por que que eu já estou já fazendo a recuperação antecipada, já deixei aberta ali, né? Para até no dia 29 aqui, ó, vocês fazerem as postagens aí que falta, né?
Para que nesse período aqui, ó, vai ser o período do dia 30, que é na quinta-feira, até o dia 8, que dá na outra sexta-feira, vai ser o período de matrícula. Então, provavelmente o início aqui, né, de instalações elétricas prediais vai ser depois do dia 8, né, do dia 8 de novembro, vai ser dia 15. Então, a gente vai ter esse gap aqui, ó, vocês têm até o dia 9, não, dia 7, desculpa, deixa eu ver. 8/11, isso mesmo. 8/11, que é o período aí de matrícula, né? Aí, até o dia 29, por favor, aqui é aqui onde vai finalizar, ó, já envie todas as tarefas. Quem está de recuperação aí, provavelmente a monitora já entrou em contato com vocês. Não, ó, fulano, você tá faltando nota, sei lá em eletricidade básica, né? Já vai entrar em contato com você. E aí procure até o dia 29 já postar, né? Todas essas atividades aí, fazer as atividades de recuperação que deve ser feita, né? A gente já fez esse levantamento e postem, né? Façam. Quem não foi no momento presencial, no momento presencial de qualidade aqui, né? Do QSMS, já fazer essa tarefa, porque dia 29 encerra, né? Que fecha na plataforma, porque dia 15, né, do próximo mês, aqui, ó, 15 de novembro, a gente já começa com o módulo, né, o módulo específico 1, ó, com instalações prediais, depois segurança e eletricidade e projetos elétricos prediais, tá bom? Ainda bem que eu lembrei de compartilhar aqui com vocês, beleza? Deixar renderizando aqui, né, e até amanhã já vai estar disponível para vocês a aula de hoje. Fica com Deus, viu, Valdemir? Com Deus. Boa noite. Amém.